Bom dia, meu nome é Dudu Snar. Vamos para mais um testemunho das coisas que eu vivi e me ajudaram a entender bastante sobre Deus. Eu acho que quando a gente vive a palavra, a gente vive as coisas de Deus, a gente vive Deus, a gente entende um pouco desse pensamento tão grande, dessa pessoa tão fantástica que é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele tem uma dinâmica de ensinar, e eu acho que os testemunhos são a forma a gente falar aquilo que a gente aprendeu. Todos nós estamos aqui aprendendo, inclusive eu, quero deixar isso bem claro, e eu quero cada vez mais, na frente de Maria, na frente do Espírito Santo, dos anjos, aprender. E vou colocar um testemunho que eu vivi há muitos anos, e começando que esse testemunho nem foi no Brasil. Durante uma peregrinação que a gente fez há muitos anos atrás, a gente foi para Bolívia, Santa Cruz de la Sierra, do Congresso Internacional da Renovação Latino-Americana. E lá eu aprendi bastante, pessoas fantásticas. Eu aprendi a conhecer dois sacerdotes santos, que eram o Padre Cris e o Padre Daniel, que hoje já se encontram com Deus. E até Padre Walter, também outra criatura de uma alegria profunda, fantástica, e de uma fé serena e muito simples. E pude aprender muito com eles. Esse congresso foi... Eu lembro que o tempo que era mais ou menos dezembro, e lá tem uma peregrinação que se faz, que é no dia de Nossa Senhora, dia 8 de dezembro. E lá tivemos a experiência de um padre que viu os anjos. Aquilo me deixou, nossa, que coisa fantástica, né? O Senhor mostrava para ele os anjos. Fiquei com aquilo na cabeça, continuei o congresso, aprendendo. E depois de certo tempo, vinha no dia de Nossa Senhora, na virada do dia 7 para o dia 8, o povo de Santa Cruz, ele vai caminhando de Santa Cruz até uma cidade do lado chamada Cotoca. Lá tem uma igreja que tem a Nossa Senhora de Copacabana, que eu aprendi que Nossa Senhora de Copacabana na verdade vem da Bolívia. Achei que era do Brasil já, e bom, estamos aprendendo, né? E lá nesse santuário eles vão no dia 8 assistir a primeira missa da manhã, às 6 horas da manhã, ou 7, não recordo bem. E eles vão para agradecer as graças recebidas o ano, entregar coisas. É um povo de muita fé. E nós estamos na casa de um amigo nosso lá, o Arthur e o Mário, e vamos, né, todos juntos fazer também a peregrinação. Todos os brasileiros foram fazer a peregrinação. E essa peregrinação, ela tem uma questão muito diferente, que ela é feita durante a noite. Primeira coisa. Então a gente vai de uma cidade a outra, caminhando pelo meio da estrada. A estrada é fechada, e se caminha de uma cidade para outra, é algo em torno aí de uns 20 quilômetros ou mais um pouco. Não tem preciso isso, mas eu sei que é muito chão. E você vai caminhando durante a noite, rezando o terço em silêncio, e vai orando a noite toda. Para dar uma noção também do que é isso, além de ser muitas pessoas que vão caminhando junto, aquilo é feito de madrugada e não tem luz nenhuma, né? Só tem as luzes das casas que estão no meio do caminho. Então é de noite, no escuro, orando e orando. Eu fiz essa caminhada algumas vezes, e eu estou contando a história de uma dessas vezes, que cada uma dessas vezes eu aprendi muito.
É engraçado que Deus te tira do teu normal, te coloca em situações diferentes para te mostrar coisas que você nunca sequer imaginou. Então, lá fomos nós caminhando durante a noite. Geralmente você vai caminhando com alguém do lado e vamos rezando o terço, assim a noite toda, né? Fizemos isso. Lá pelo meio da caminhada, estava caminhando naquela noite eu e o Marcelo. E nós fomos caminhando e de repente uma menina do grupo parou do nosso lado, né, e começou a caminhar conosco, e ela contou a experiência que ela teve com os anjos, com um anjo. E como ele era assim, eu fiquei, nossa. E como ele era assado, eu no meu coração, nossa. Sabe que a gente por definição, a gente é incrédulo, gente. A gente é o máximo, né? Deus tem uma paciência com a gente. E ela foi falando, eu falei, nossa. Só que no meu coração, em vez de eu estar acreditando, no fundo eu estava duvidando. Porque ela descrevia um ser grande, sei lá, de uns 2 metros, 3, grande, forte. E ela descrevia os cabelos dele, e ela descrevia o tal rosto. Eu, nossa, que coisa fantástica, né? Mas eu nunca tinha visto um anjo. Eu fui guardando aquilo no coração com muita incredulidade. Eu vou dizer isso com muita verdade no meu coração. É para você ver que nós todos somos assim. Então por isso que eu posso falar com vocês e não me sentir nem um pouco culpado, né? Às vezes as pessoas contam pra gente coisas fantásticas e maravilhosas e a gente tem dificuldade de acreditar. Por um lado, que bom, gente. Que bom, porque nós somos movidos por fé e razão. E Deus tem que convencer a nossa razão, nossa inteligência da presença dele. Como diz a palavra, é o Espírito Santo que convence a gente da presença de Deus, da verdade de Deus, que Deus existe e que até nós pecamos. É o Espírito, não são os homens. E eu estava nessa caminhada de fé junto com o Marcelo. Acho que o Marcelo também em silêncio estava, Marcelo em silêncio ficou. E daqui a pouco ela continuou caminhando, continuamos nós dois, um olhou para a cara do outro e continuamos. E apesar de ser dezembro, no meio da floresta amazônica, né? Porque Santa Cruz fica num pedaço dela, né? Seria um calor muito grande, de repente começou a bater uma brisa fria. Eu e Marcelo, logicamente, os outros todos sem casaco. Quem imaginar um casaco no meio do calor daquele? E fomos continuando a caminhar e o Marcelo virou e falou, eu lembro disso, que pode piorar. E continuamos a rezando o terço, e entre um terço e outro a gente comentava alguma coisa. E aí de repente começou, depois desse ventinho frio, começou a dar uns pequenos pingos. Marcelo olhou para mim e falou, o que pode piorar? Eu fiquei em silêncio. E daqui a pouco, mais uns 10, 20 minutos caminhando, aqueles pingos começaram a aumentar a intensidade e aí começou a chover. Então estávamos no meio da mata, literalmente numa estrada que ficava no meio da mata, com frio, ventando e com uma chuva. Marcelo virou para mim e falou de novo, o que pode piorar? Naquele momento eu fiquei olhando para o Marcelo já com uma cara de, né? Não fala mais nada, pelo amor de Deus. Mas nada falei. E daqui a pouco, deu mais 10 minutos, era uma chuva torrencial. Não era mais uma chuvinha, era uma chuva torrencial. Se nada víamos já porque era de noite com a chuva, então eu acho que eu não conseguia enxergar nem o passo que eu ia dar para frente. Então às vezes a gente está na caminhada na vida e a gente está dando aquele passo na fé sem literalmente não enxergar porque está de noite, é uma noite escura, mas você por fé você caminha. O importante é continuar caminhando. Não interessa se vem uma brisa, se vem frio, se vem chuva, e se a chuva é torrencial, que
que você não chega mais nem aonde está colocando o pé. Você caminha. A fé nos leva a manter o passo e a caminhar. E assim fizemos até o dia clarear e a chuva parar. Chegamos em Cotoca por volta das 6 horas da manhã, literalmente todos ensopados. Eu lembro de ter uma banca de jornal. Eu comprei um jornal daquela cidade e botei jornal por baixo da roupa para aquecer. Então eu tinha 1 quilo de jornal entre minha roupa e meu corpo, porque o frio era intenso. Assistimos à missa e voltamos para Santa Cruz num táxi. Foi uma caminhada emocionante, fantástica, de grande aprendizado interior, e a gente, que pode piorar, e Deus sempre fala assim, sempre pode. A graça de Deus é maior, que nos protege o tempo inteiro. Então aprendemos um pouco que Deus sempre protege a gente, mesmo quando a gente acha que está tudo muito ruim e que não estamos enxergando nada. Mas foi um aprendizado grande. A missa de Cotoca foi fantástica e voltamos para casa. Eu lembro que voltamos para casa e dormimos um pouco. Dia seguinte a gente levantou, dormimos pouquíssimo, acho que foi umas 2, 3 horas, e voltamos para La Mansion, que era o local onde estava havendo o Congresso Internacional, e era dia 8 de dezembro. E lembro sempre que dia 8 de dezembro a minha mãe ensinava a gente passa esse ensinamento, que em uma das aparições Nossa Senhora fala que dia 8 de dezembro é o dia do nascimento dela, e que nesse dia, se você estiver você tem que ir à igreja ao meio-dia e você pede para Nossa Senhora um pedido, faz um pedido só, que esse pedido a Nossa Senhora se encarrega de levar pessoalmente a Deus. Eu lembro que todos os pedidos que eu fiz dia 8 de dezembro, todos, vou falar de novo, todos foram atendidos. Não importa o que eu pedi, todos foram atendidos. Desculpa a emoção, que eu lembrei de várias coisas. E nesse dia a gente foi para a mansão atrasados, porque a gente dormiu pouco, aquele alvoroço todo, e chegamos na mansão, era perto de meio-dia, era por volta de meio-dia, e eu lembro que a gente entrou na mansão, logo depois eu entrei, fui para dentro da igreja do Pauíte, como eles chamam lá, e fiz o meu pedido. Eu podia pedir muita coisa. E o meu pedido foi: eu gostaria de ver os anjos. Você pode pedir qualquer coisa, né? Eu acho que quanto mais criança teu pedido, mais Deus atende. Quanto é mais de sinceridade, Deus atende. Na noite anterior, no fundo eu estava duvidando, como eu estava falando, e no meu coração me veio naquela hora que era aquele o pedido. E foi. Esse foi o pedido que eu fiz naquele dia 8 de dezembro, ao meio-dia, no Pauíte, na igreja, a Deus, por intercessão de Maria Santíssima. Tá bom, a gente pede as coisas na fé e segue a vida. E assim eu fiz. Eu cheguei, só que aí eu percebi que eu estava dentro da igreja e estava começando uma palestra, um taller, como eles falam lá, ou uma coisa assim. Meu espanhol é péssimo. E era Padre Lucas, que é um ministro de música fantástico. E ele começou, minha área não é música, mas vamos aprender, a vida é assim, a gente tem que aprender. E aí eu estava lá e ele começou a falar como se deve ministrar grupos de oração. Aí explicou de um jeito ou de outro, que não era quantidade de músicas que tocam o coração do homem ou o coração de Deus,
mas são músicas realmente inspiradas pelo Espírito, trabalhando na obra daquele momento. E aí ele explicava como. E aí ele depois falou assim: então, em Deus a gente não basta a gente só falar, a gente tem que falar e fazer. Então agora nós vamos ministrar aqui para vocês verem uma música que ela é curtíssima e é uma música que a gente vai fazer adoração ao Senhor. Eu falei, opa, vamos aprender. Aí realmente era uma música, acho que tinha 3 ou 4 estrofes só. E ele ia, cada vez que ele voltava no início da música, ele ia mais fundo, era uma coisa muito, realmente, meu coração se alegrou muito daquela adoração daquela música extremamente simples. E eu lembro que naquela hora eu estava sentado num banco que ficava de lado para o altar, um pouco mais afastado. Não que a igreja estivesse cheia, mas eu me senti bem sentado ali. O Espírito realmente me colocou naquele banco. Depois eu fui entender. E agora vocês vão entender. Eu ali sentado, estava um pouco mais afastado. Daqui a pouco, no meio daquela adoração fantástica, eu comecei a ver, ainda de olhos fechados, um bando de anjo. Mas era muito anjo. Eu via assim a igreja. Na minha frente estava o altar, à minha esquerda, e a minha frente e a direita era onde as pessoas estavam sentadas cantando e louvando ao Senhor. Eu via as pessoas em pé na oração, e a uns 3 metros acima delas eu via outro grupo igualmente, mais ou menos de quantitativo de pessoas, como se fossem pessoas, em pé, cantando a Deus, adorando. Eu fiquei olhando para aquilo, porque as pessoas não estavam no chão. Eu não entendia aquilo. Minha mente não entendia aquilo. Eu fiquei olhando admirado para aquilo. No meu coração bateu, embaixo eram as pessoas normais, e em cima eram os anjos da guarda de cada uma daquelas pessoas que estavam ali também fazendo adoração ao Senhor. Então eu via as pessoas embaixo e os anjos em cima adorando a Deus. E eu posso dizer que os anjos de guarda, por essa revelação pessoal, eram do mesmo tamanho das pessoas. Eles tinham por volta de 1,80 m. As pessoas embaixo eram variadas, mas em cima eles eram mais ou menos do mesmo tamanho, e muitos ali adorando a Deus. Eu fiquei ali absorto naquilo. Daqui a pouco eu tive vontade de olhar para o palco. Eu já não sei mais se eu estava de olho aberto ou fechado, porque a visão ela continuava tanto de olho aberto ou olho fechado. Eu lembro perfeitamente até hoje que estava onde era o altar, estava o padre Lucas na frente, cantando, ministrando, do lado uns 2 ou 3 com viola, tocando, mas do lado do padre Lucas tinha uma criatura de mais ou menos 4 metros de altura. O padre Lucas ficava pequeno perto dele, e era uma criatura muito grande, extremamente forte. Sabe aquilo que a gente chama às vezes, aquelas pessoas muito fortes que são aqueles armários embutidos? É isso que eu falaria daquela criatura. Era um armário embutido em forma de gente. Ele tinha de 3,5 metros a 4, era muito grande. Grande, largo, forte. Eu lembro que ele estava vestido de sandálias, umas sandálias diferentes que eu nunca vi.
Ele vestiu uma túnica branca. Lembro bem disso. Na sua mão, ele segurava um rolo de papel grande, fechado, enrolado. Mas ele segurava aquele rolo de papel. E ele era... acho que os cabelos dele, se eu posso... Eu não lembro direito, mas para mim era um castanho. E um rosto muito bonito. E eu fiquei ali olhando. Eu acho que isso demorou por volta de uns 20 minutos. 20 minutos. Durou muito tempo, não acabava. E de olho aberto, eu via aquilo. Eu via ele. E enquanto durou a adoração, enquanto durou a música, eles lá ficaram e eu pude ver. A primeira coisa que eu pude perceber é que mal eu fiz um pedido, Deus atendeu. Que coisa fantástica. Que coisa fantástica. A visão, a realização do pedido, tudo isso foi fantástico. Mas eu ainda assim não compreendia direito. Eu fiquei muito com o espírito, muito remexido, porque eu não entendia. Guardei silêncio sobre isso. Cheguei em casa à noite. Aí fui falar com a mãe do Arthur e do Mário do que eu tinha visto. Ela começou a rir. Este é São Miguel. Ele é o protetor de Padre Cristo. Ele sempre vem aqui. Eu lembro dessas palavras. Eu lembro dessas palavras. De alguma forma, aquela palavra me consolou. Me deu o entendimento que eu precisava. Eu vi São Miguel. Ele é forte. Ele é grande. E ele é extremamente simples. E foi outro aprendizado. Você vê que em menos de 24 horas, 2 grandes aprendizados. Mas eu queria deixar isso como uma história, um testemunho, uma revelação pessoal minha com Deus, mas que venha ajudar a outros a crerem como eu, mesmo que seja difícil. Talvez o que Deus queira nesse áudio é que você creia não só no impossível de Deus, mas no improvável de Deus. Nessa hora, quando você receber esse áudio, aonde você estiver ouvindo, baixa a tua cabeça. Que hoje seja o teu 8 de dezembro. Peça a Maria um desejo especial, de criança, do fundo do teu coração. E deixemos esse Deus de amor e bondade mostrar para você algo que Ele quer mostrar. E que você seja mais uma testemunha de Deus, desse amor tão grande. Paz e bem.